Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 11, que diz o seguinte, o título da mensagem: O futuro de Israel. Mas eu queria, antes de começar a leitura, já falar com os irmãos, aqueles irmãos, de um modo geral, todos os ouvintes, os telespectadores do meu canal. Se você ainda não é inscrito, que você se inscreva, irmãos. Inscreva no canal, ative o sininho e dê aí o joinha, o ok, tá bom? E o Senhor te recompensará, tá bom, irmãos? Aleluia, Pai. Não duvide, irmãos, creiam somente, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. O futuro de Israel. Romanos capítulo 11. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, que fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Ou seja, Deus respondeu para Elias na mesma hora, falando exatamente isso aqui. Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos, para não verem, e encurvem-se lhes continuamente as costas. Vamos repetir esta afirmação de Davi aqui em relação àqueles que rejeitam a santa palavra de Deus. Aqueles que tapam seus ouvidos para não ouvirem, fechem os seus olhos para não verem, e fechem a sua boca para não falar, para não glorificarem a Deus. Para esses Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Retribuição por quê? Por rejeitarem a santa palavra de Deus. Aqueles que rejeitam, Davi lhes deu esta bênção aqui, irmãos. Na verdade não é bênção, é maldição que Davi jogou sobre todo aquele e aquela que rejeitam a santa palavra de Deus. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Ou seja, não tem nada mais triste, irmãos, aquele e aquela, ou aqueles e aquelas que o Senhor virem as costas para eles. Tem até um louvor bonito, famoso, de um rapaz, de um cantor famoso aí que fala: não vire as costas para mim.
né? Então, de modo que é a mesma coisa, né? Quando você vira as costas para alguém, você não ouve, não vê e não dá atenção, né? E aí a pessoa fica à mercê da sua própria sorte, né? Principalmente tratando-se de Deus, caso Deus faça esse tipo de procedimento para as pessoas ingratas, né? A ingratidão faz com que Deus haja dessa forma. Deus, ele não faz com que nós tropeçamos em nada. Ele dá ao homem livre arbítrio, mas a sua própria atitude, seus próprios atos, suas próprias palavras é que vai te julgar o seu procedimento, né? Jesus disse isso claramente para os escribas e fariseus e saduceus quando ali o afrontavam, né? E ele dizia: eu a ninguém julgo, né? Eu a ninguém julgo, vós sim é que julgam, mas vós sereis julgados pelas suas próprias palavras, né? Então, as palavras que o homem fala, volta para ele. Se for palavra de bênçãos e de vitórias, né, ele será também abençoado da mesma forma, da mesma sorte. Mas se forem palavras de rejeição ou de maldição, também recaia sobre o homem da mesma forma, né? E Davi afirma isso categoricamente aqui. É para o homem parar e pensar e analisar esta afirmação de Davi aqui nos versículos 9 e 10 do capítulo 11 do livro de Romanos, né? E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço. Ou seja, até a comida que a pessoa come lhe faz mal. Até a comida da sua própria mesa lhe faz mal. Torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço, por sua retribuição, né? Ou seja, não que ele está amaldiçoando o homem e a mulher direto, né? Mas em retribuição às atitudes, os atos, né? E os feitos das pessoas, daqueles que rejeitam a santa palavra de Deus, que rejeitam a correção de Deus através da tua santíssima palavra que sai da boca dos profetas, dos servos e das servas do Senhor, né? Davi diz dessa forma: escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes as costas, continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, por aqueles que o Senhor veio para eles, né? O Senhor veio para os seus, e os seus eram os judeus, né? Os israelitas, mas eles o rejeitaram, e por isso tropeçaram e caíram. E pelo tropeço e a queda dos seus, aqueles que não eram seus alcançaram a salvação. Aqueles que nem de Deus falavam, que nem sabiam, que nem lembravam, nunca tinham ouvido falar, né? Que são os ambuzeiros bravos, né? Que alcançam, enxertados na videira verdadeira. E os galhos quebrados das videiras são aqueles que o rejeitaram, né? Foram lançados fora. Mas ainda assim o Senhor está com sua mão estendida, né? Volte para mim, torne para mim, que eu tornarei para vós. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Isso Paulo dizia falando, né? Exatamente porque ele não desistiria nunca. Ele estaria o tempo todo batendo de frente,
né? Batendo com todos aqueles que o resistem, ele batia de frente, por isso ele glorificaria o ministério dele, né? Ou seja, eu inclusive menciono essa palavra, essa frase muitas vezes. A vitória pertence àqueles que não aceitam a derrota, né? Mas de forma sábia, de forma inteligente, de forma pela fé, pela justiça e pela graça, né? Nós temos que buscar a nossa vitória combatendo exatamente desta forma, pela fé, justiça e graça que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a nossa fraca pessoa, né? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, os da minha carne, e salvar alguns deles. Aleluia, Pai. Ou seja, pela santa palavra de Deus, pela insistência, pela perseverança, pelo nosso combate, insistindo exatamente com aqueles que não querem. Eles se estimulam, né, a entender, a aceitar, a rever os seus conceitos, né, e a ouvirem para aceitarem Jesus e receber a salvação do Senhor. Ou seja, desistir nunca, desistir jamais, né? Enquanto tiver fôlego de vida, Paulo aqui diz, ele fala e afirma categoricamente, né? Aleluia, Pai. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a conciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Vou repetir. Porque se a tua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? É uma pergunta, né? E se as primícias são santas, também a massa o é. As primícias são exatamente os primeiros, né? Se a raiz é santa, também os ramos o são, né? E quem é a raiz, irmãos? Quem é que tem a raiz, irmãos? Né? Quem tem a raiz é o Senhor Jeová dos Exércitos, é o Todo-Poderoso, né? É aquele que chamou o nosso pai Abraão, né? E Abraão foi santificado pelo Senhor, né? Então Abraão é a semente bendita do Senhor. Abraão é a raiz de todos nós. Nós somos chamados em Abraão. Ele tem a raiz, né? Então a raiz é santa, né? Porque ela está exatamente no tronco, que é a videira verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Por isso, todo ramo enxertado na videira verdadeira também é santo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai, porque se a sua rejeição é a conciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da sua seiva, e da seiva da oliveira. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Oh, glória. Aleluia, Pai. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu
que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Esta está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, né? E a benignidade de Deus, se permaneceres na tua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Ou seja, aceite a Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Mas aceite a Jesus, né? Desça as águas batismais, né? Cumpra a justiça de Deus, né? E permaneça firme e fiel ao Senhor Jesus na tua igreja, né? Você só sai da tua igreja para ir para uma outra igreja mais santificada do que a tua, se você vires abominações nesses lugares, né? Quando o Senhor recomenda, quando vires abominações nos lugares santos, então fuja dela, povo meu. Mas fuja dela para ir para uma outra mais santificada do que a tua. Não é para ir para o mundo, não. Não é para voltar para o mundo, não. Não é para voltar atrás, não é para recuar, não. É para seguir em frente, marchando rumo ao alvo, né? Também eles, se permaneceres, né? Se permanecerem na incredulidade, serão enxertados, né? Aleluia, Pai, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Ou seja, aqueles que foram rejeitados, que foram lançados fora por causa da sua incredulidade, se tornarem para Cristo, arrependido e pedir perdão, né? Todo desviado, toda desviada, né? Que um dia estava ligado na videira, de repente, pela sua incredulidade, foi para o mundo, né? Foram cortados da videira verdadeira. Se arrependidos pedirem perdão e tornarem para Cristo, o Senhor tornará a enxertá-lo na videira verdadeira. Enquanto você tem fôlego de vida, aqueles que não são salvos ainda, ou aqueles que já foi um dia e desviaram, estão no mundo, torna para Cristo hoje, porque o Senhor é poderoso para te tornar a enxertar na videira verdadeira e salvar a tua vida e a tua alma para todo sempre e eternamente. Se você permanecer, né? Se você permanecer na santidade, uma vez tornando e permanecendo na santidade de corpo, alma e espírito. E é simples para retornar, irmãos. Basta você, arrependido dos seus pecados, pedirem perdão, né? Volta para a tua igreja, né? E peça perdão a Deus, né? E faça isso perante a igreja, né? Para que todos vejam você fazer com o pastor, com o pregador, com o presbítero, com o diácono, com o evangelista, com o cooperador, com a cooperadora, né? Arrependido dos seus pecados, pedindo perdão, tornando para Cristo. O Senhor é poderoso para tornar a enxertá-lo ou enxertá-la novamente na videira verdadeira. Só depende de você. Dê só mais um passo, irmãos. Dê só mais um passo, irmãs. O Senhor está de braços abertos, de mãos abertas, estendidas para você, te pedindo, te clamando, volta hoje. Volta hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Eis-me aqui, né? O que queres que eu te faça? Torna para mim hoje, que eu tornarei para ti. Eu tornarei para vós, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira,
quanto mais esses que são naturais serão enxertados na própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, propósito de Deus, aqui fala o apóstolo, né? O próprio Senhor Deus endureceu com os seus, né? Exatamente para que aqueles que não eram seus também tivessem a oportunidade de serem salvos. Porque todos são criaturas de Deus, feito imagem e semelhança de Deus, né? Então Deus quer que através dos seus, da rejeição, do endurecimento do Senhor com os seus, aqueles que não eram seus, foste salvos. E assim aconteceu, e assim acontece, e assim continuará acontecendo. Mas é melhor que você permaneça. Não usa disso, irmão, como pretexto para o Senhor salvar aqueles que não são seus, principalmente na tua casa, na tua família. É melhor que você permaneça firme na presença do Senhor, orando por aqueles que não foram salvos ainda, né? É preferível, é melhor que seja dessa forma, né? Que venham por amor e não pela dor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porquanto não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais ou presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, que todos os gentios plenamente, né, alcancem a salvação do Senhor. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade. Ou seja, todo Israel será salvo, né? Todos eles, porque do céu virá o socorro do Senhor, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade, né? Ou seja, veio do céu, foi passando por Jerusalém e alcançando a todos, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amado por causa dos pais. Ou seja, por causa de Abraão, Isaque e Jacó, né? O Senhor alcançará todo o povo de Israel, né? E será que o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Ou seja, eu já disse e continuo afirmando que o Senhor diz em relação ao arco-íris que é colocado no céu. O povo antigo chama de arco da velha, né? O povo de Deus chama de o povo do mundo, de um modo geral, os cientistas chamam de arco-íris, né? Mas o povo santo, o povo de Deus, chama de arco da aliança, porque o Senhor diz na tua palavra, está escrito, e toda vez que eu trouxer chuva e colocar o meu arco no céu, eu me lembrarei da aliança que fiz com o vosso pai, Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor está falando exatamente disto, né? Exatamente disso, né? E será que será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados? Concerto que o Senhor fez com o nosso pai Abraão, quando chamou Abraão, lá em Gênesis 12, o Senhor falou para Abraão, né?
Deus chama Abraão, ele nem Abraão só chamava Abrão. Deus chama Abrão e lhe faz promessas, né? E o Senhor chamou Abrão e disse para ele, né? Gênesis 12, né? Sai do teu pai e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Sai-te da tua terra e da tua parentela, né? E da casa de teu pai. Sai-te da tua terra e da casa da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, né? E farei de ti, né, uma grande nação, né? E tu serás bendito em todas as famílias da terra, né? Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, né? Para a terra que eu lhe mostrarei, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E todas as famílias em ti serão benditas, disse o Senhor, né? E aqui o Senhor afirma novamente, reafirma na tua palavra, né, o propósito da salvação pela semente de Abraão, né? Que todos seriam benditos, né? E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Ou seja, sementes benditas do Senhor, nação eleitas, nós somos a nação eleita de Deus, o povo de Israel, né? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vou repetir. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, antigamente, foste desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O Senhor fala exatamente com aqueles que não são, com aqueles que não foram chamados, com aqueles que não receberam a promessa. Porque assim como vós também antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Ou seja, pela misericórdia do Senhor, com aqueles que não eram seus, com aqueles que não eram chamados, com aqueles que nunca ouviu falar, também ele será, né? Ele terá misericórdia com os galhos que foram quebrados, né, da videira verdadeira, para que volte a Cristo e recebam de Deus novamente a salvação dos sendo enxertado na videira verdadeira, né? Aleluia, Pai. Porque Deus, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançar a misericórdia. Pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Hino de adoração. Ó profundidade das riquezas, também da sabedoria, como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ou quem lhes deu o primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado? Aleluia, Pai.
Louvado seja Deus. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Amém, irmãos, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, estamos encerrando a nossa meditação de hoje, para estar retornando amanhã com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero mais uma vez reforçar com os irmãos, aqueles que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, irmãos. Inscreva no canal, ative o sininho e dê lá o seu joinha, o seu ok, né? Ou a sua curtida, né? E Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te recompensará. Aquele que é o dono da prata e do ouro e conhece as suas necessidades, né? Ele te recompensa de corpo, alma e espírito, suprindo todas as tuas necessidades, né? Na saúde, na vida conjugal, na vida financeira, enfim, em tudo aquilo, em todas as áreas da sua vida, o Senhor te recompensará pelas suas atitudes. Pelo você estando abençoando o meu canal, você receberá também do Senhor da mesma forma. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?